Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos para poder meditar e refletir e também orar com a palavra de Deus. Hoje, nesse sábado, dia 17 de setembro de 2022, nós estamos então encerrando a 24ª semana do Tempo Comum e a liturgia desse sábado propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou-lhes uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam, e ouvindo, não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo, arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, estamos então vivenciando o mês de setembro, onde a igreja nos convida a aproximar ainda mais da palavra de Deus para poder, como dizia São Jerônimo, para conhecer o Cristo. E assim, nós temos a oportunidade de poder então lançar o olhar sobre essa parábola a qual Jesus hoje contou para os discípulos e para nós, de poder percebermos a importância que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas um livro a qual nós devemos então deixar, né, como enfeite em nossas estantes, racks, né, a qual ainda temos no dia de hoje, aberto lá no Salmo 22, no Salmo 90, que chega a estar amarelada a página. Não é somente para isso. A palavra de Deus, então, deve ser aberta, estar aberta toda a sua parte para poder então nos enriquecer desde o Antigo ao Novo Testamento sobre aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós e também para toda a humanidade. Mas nós podemos dizer, mas eu leio a Bíblia e não entendo, não compreendo nada. E aí nós somos então chamados a poder fazer uma reflexão sobre qual tipo de solo nós estamos sendo, ou melhor dizendo, que tipo de solo o meu coração está sendo para acolher a palavra de Deus. É como então aquela parte que cai então sobre a terra e que não tem raiz, logo morre. É aquela parte que cai sobre as pedras, onde então ali as pedras, o desafio, as dificuldades da vida sufocam e logo morrem. Ou são aquelas que então caem como espinhos, que num certo momento até acolhemos, começa a florar, a produzir ali, querer dar frutos, mas logo então vem os espinhos, espetam e logo nós então fugimos, saímos dessa realidade a qual a palavra nos propõe. Ou
somos um solo bom. E é curioso porque cada um de nós queremos ser o quê? Somente esse solo bom, essa terra boa, onde caiu então a palavra de Deus e dar frutos 100, 30, não importa a quantidade, isso não interessa, né, para Jesus. Importa a gente dar frutos. Mas nós então, olhando para essa realidade, esses 4 tipos de solo, queremos ser apenas essa terra boa, mas não somos. Aqui nós queremos enganar a nós mesmos? Ora, o nosso coração é, né, essa semente que cai pelo caminho, ou seja, a palavra é lançada e nós nem prestamos atenção, porque estamos então focados em outros problemas, outros interesses, ou ainda mais adiante, ora, momento da nossa vida, o nosso coração é como esse solo cheio de pedregulho, onde então nós estamos tão preocupados, tão ali presos a tantas situações de dificuldades na nossa vida, que nós ainda não conseguimos absorver essa palavra e trazer para a nossa vida. Ou em algum determinado momento a gente até acolhe a palavra, ouve aquela homilia, aquela reflexão, aquela pregação maravilhosa, mas logo então somos seduzidos pelos prazeres do mundo e deixamos de lado então essa palavra para que ela então não floresça e não produza frutos na nossa vida. Ou em determinados momentos nós então somos sim esse solo bom. Então, meus queridos amados irmãos, não adianta a gente então querer se enganar a si mesmo, enganar a si mesmo. Nós precisamos ser realistas e observar que tipo de solo eu estou sendo hoje, ou quantas pessoas à nossa volta que são determinados tipos de solo também, que não querem nem ouvir falar de Deus. Tudo isso nós encontramos nos dias de hoje, mas é claro que nós então podemos até mesmo passar por essas fases, né, do nosso coração, de poder acolher ou não, mas tomando consciência daquilo que nós necessitamos, que nós possamos então fazer do nosso coração um solo, uma terra boa, onde então a palavra, a semente pode ser lançada e ali regada e possa produzir os frutos, seja lá qual for a quantidade. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos fazer dos nossos corações esse solo fecundo. E aí temos a oportunidade de adubar com a oração, com a Eucaristia, com os sacramentos que a igreja nos concede, nos proporciona, o sacramento da reconciliação, por que não? Então tudo isso é um momento favorável para poder adubar o nosso solo, para que assim nós possamos produzir os frutos a qual o Senhor espera de cada um de nós. Que então essa seja a nossa meta e que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós para que nós possamos colocar e viver tudo isso a qual então a palavra de Deus hoje pede a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, por nos acompanhar aqui em nosso canal e convido você a me ajudar a poder fazer com que essa palavra possa encontrar outros corações, outros solos e, no momento oportuno, possa produzir os frutos na vida dos nossos irmãos. Compartilhe e divulgue os nossos canais, esse nosso canal, melhor dizendo, nos seus grupos de WhatsApp, seja qual for as redes sociais. E vamos pedir a bênção de Deus para que venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se for assim nos permitir. Espero por você. Até lá.